Alô, amigos. Aqui começa mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia que a gente fala de saúde. Uma quarta-feira sou eu, outra quarta-feira é o Ricardo Godoy. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Dr. Enoque Borges. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço sua presença, viu? Eh, Vamos falar um pouquinho primeiro da sua vida, pode ser? Claro. Nasceu onde? Em São Paulo? Eu sou capixaba, eu nasci, Capixaba? eu nasci numa cidade um pouco ao sul do estado, próximo do Rio de Janeiro, chamado Cachoeiro de Itapemirim. Puxa, porque é cidade famosa. Tem duas coisas que são bem famosas nessa Exatamente. cidade. É, Uma é a aviação Itapemirim, que saiu de sim, lá, né, que hoje já não tem mais. E o outro é um cantor bem Roberto famoso, Carlos. Roberto Carlos. Exatamente. A sua infância foi lá? Eu passei até os 9 anos de idade em Cachoeiro. Meu pai trabalha com comércio e acabou se mudando para a capital, que é Vitória. E Sim, mora lá, inclusive, até hoje. sim. Vai sempre para lá, não? Tento ir. Eu vou menos do que eu gostaria, É, mas eu tento o sempre tentar. trabalho não deixa, né? Exatamente. É, Eu tento ir umas 3, 4 vezes ao ano, mas eu vou te ser sincero que nem sempre eu consigo. sei. Você é casado? Sou casado, Tem filhos? tenho um casal de filhos. Casal de filhos. Que idade? Eu tenho uma menina que hoje Olha tá aí, com 9 e o meu menino tá com 7. um casalzinho. Um Que casal. beleza, muito bonitinho, bonito. Então, tá naquela idade que a gente fala que é idade perigosa, né? Olha, eu vou te ser sincero que eu tô numa fase com eles muito gostosa. É, O começo eu achei um pouco complicado, porque criança muito pequena não interage, né? é. E agora eles estão numa fase que eles já interagem muito, conversam bastante. E eu ainda não cheguei ainda na adolescência, que dizem que é uma fase que a gente acaba passando um Que é pouquinho de pior, perrengue. é um pouco mais complicada. É, mas é muito bom ter filhos, né. Ah, é muito bom, é Nesses gratificante. 14 anos de carreira, qual foi a mudança que presenciou na área? Olha, a oftalmologia ela passou por avanços muito significativos. A tecnologia ela realmente é muito presente na nossa especialidade. E a gente tem inúmeras cirurgias que hoje fazemos com muito menos agressividade por ter técnicas e tecnologia que nos permite trazer muito mais resultado, uma recuperação muito mais rápida, inclusive, Você é cirurgião também. também. Algum caso clínico que mais te marcou? Olha, existem muitos casos clínicos no decorrer desse tempo. Tivemos, inclusive, casos de pacientes que tinham alterações de face, que a gente conseguiu até melhorar, porque realmente não era só uma queda de pálpebra. Tivemos pacientes com cataratas extremamente difíceis e complicadas que conseguimos resolver. E no meio do caminho, inúmeros pacientes, na verdade, que não eram nem cirúrgicos, com algumas infecções ou algum acometimento mais importante, que realmente isso trouxe muito prazer em resolver e ver a pessoa se beneficiar disso. E para o leigo a gente, quando alguém vai falar: "Olha, eu vou tirar catarata", aí vai, isso aí é simples. E é mesmo, né, eu mesmo já fiz. Eu costumo dizer que eu não gosto de chamar nada de simples. A Sim, gente está trabalhando com uma coisa que é muito pequena. Para você ter uma ideia, a gente trabalha com membranas que elas margeiam aí, a gente chama de micrômetro, que seria milésimo de milímetro. Então, é uma cirurgia extremamente delicada. Mas sim, se você me perguntar, hoje é uma cirurgia que é a número um, é a mais feita no mundo. E ela, hoje, feita por um cirurgião experiente, ela é muito segura. Em termos de complicação, ela tende a ter muito pouca complicação se você tiver um ambiente, material e um cirurgião experiente para conduzir. qual é a mais difícil, cirurgia mais difícil nos olhos? Nos olhos, eu vou te dizer que, para mim, a cirurgia que mais complica nos olhos é a parte de retina. A cirurgia que envolve a retina, que é a última parte do olho lá atrás, ela mexe com, na verdade, terminações nervosas. A retina basicamente são nervos que vão se juntar no nervo óptico e vão se conectar ao cérebro. E nervo, ele é uma célula que ele não regenera muito bem. Na verdade, ele praticamente não regenera ou se cura.
Então, são cirurgias que normalmente podem trazer até uma melhora ou uma salvação de visão para o paciente, mas na maioria das vezes acaba deixando alguma sequela, alguma perda visual no caminho. Eu tive esse problema de retina, descolamento, né? E eu fui num médico, ele me examinou e tal, e me deu lá um colírio, babá. Aí eu não achei que não estava correto e fui em outro. E esse outro falou, puxa vida, você está com queda de retina, tem que operar isso aí. E aí eu fiz a cirurgia e, graças a Deus, correu tudo bem. A retina, na maior parte das vezes, quando você É, tem um descolamento, algum problema, ela costuma pegar inicialmente uma área periférica. Não é a sim, região central onde você enxerga melhor. sim. Se você conseguir pegar ela no começo, qualquer problema que a gente pega inicialmente, É, a você, resolução tende a ser é, muito melhor e claro. você tem uma perda menor. É, Então, com certeza, se você pegou algo inicial, é, a, a chance de cura e recuperação é muito melhor, não tenha dúvida. é. Eu acho que foi no começo mesmo. O que significa na prática o atendimento humanizado? O atendimento humanizado, ele consiste em você entender a pessoa, as queixas e necessidades de cada um, individualmente. Atendemos inúmeros pacientes no consultório, às vezes no hospital, e você percebe que cada paciente ele tem uma determinada queixa. Inclusive, eu tenho pacientes de vez em quando que vão no consultório e você percebe que ele não tem problema nenhum nos olhos. Às vezes ele está com algum outro problema, inclusive, te digo até psicológico. E batendo um papo, conversando com ele, orientando determinadas situações, que são coisas relativamente mais simples, você consegue resolver. Claro, existem pacientes com acometimentos muito mais complicados. Sim. Mas você vai ter que olhar para cada paciente, examinar ele para poder entender como que está a parte orgânica e dar o tratamento individualizado e adequado para aquele paciente. Alguns são tratamentos clínicos, outros são tratamentos cirúrgicos, mas você vai precisar orientar o paciente e muitas vezes eu tenho pacientes que, na teoria, deveriam fazer cirurgia, mas em determinado momento, por problemas de saúde dele ou de parentes, ou problema financeiro, não é um momento adequado para ele. E você precisa saber lidar com isso e falar: olha, faça isso durante determinado tempo, passe em reavaliações frequentes para a gente acompanhar. E quando você estiver melhor e estiver realmente adequado para fazer um procedimento, a gente vai fazer. Ou seja, a conversa com o paciente é muito importante, né? Mas sempre, É, sempre um médico que conversa com um paciente, ele não vai conseguir exercer a profissão corretamente. é. Mas tem médico que não conversa, né? Eu sei. É. O que mais te surpreende no olho humano? Olha, eu vou te dizer que o corpo humano inteiro surpreende, mas o olho humano ele é capaz de fazer muitas coisas, né? Eu tenho pacientes que tiveram perda visual de um olho completo e se recuperaram bem. Eu peguei inúmeros pacientes com casos de trauma, queimadura, que você consegue tratar o paciente, ele recuperar e muitas vezes ficar sem sequela. Ele consegue se recuperar a 100%. Ele se autorregula, tem muitos pacientes que existem alguns graus que são necessários para a pessoa enxergar, mas ele consegue compensar de determinadas maneiras e consegue fazer a pessoa enxergar bem por um bom período. Claro que chega um momento que todo ser humano precisa de uma ajuda de um óculos, isso é inevitável, seja cedo ou seja tarde, mas Sim, hora mais, hora menos chega a necessidade do uso de óculos. sim. Mas o olho humano é uma máquina incrível. O glaucoma é que assusta um pouco, né? Olha, o glaucoma, existem dois glaucomas, existe um tipo de na verdade existem mais do que dois, mas basicamente os mais comuns são o glaucoma de ângulo aberto, que é uma doença silenciosa, que se você não tratar você pode perder visão progressivamente, inclusive ficar cego. Existe o glaucoma de ângulo fechado. O glaucoma de ângulo fechado, ele realmente é abrupto. De uma hora para outra, ele pode fechar o ângulo, a pressão sobe rapidamente, e se não for tratado, você perde a visão bem rápido. Estou te dizendo, em questão de 1, 2 dias, tá? Mas normalmente ele cursa com um olho muito vermelho, muito dolorido, o embaçamento visual é imediato. Então ele é uma Vem doença. vários avisos, né? Não, não, esse você não tem como não perceber que você está É, com ele. é. Mas o glaucoma de ângulo aberto, ele é parecido com a pressão arterial quando você toma remédio para controlar. Antigamente a gente não tinha tantas opções medicamentosas para tratar, mas hoje a gente tem uma gama boa. E hoje você necessitar de uma cirurgia para o glaucoma é uma coisa até de exceção. A enorme maioria, mas assim, esmagadora, você vai tratar o paciente com colírios. E ele, usando o colírio ali diariamente, vai controlar a sua pressão e vai viver bem até o fim da vida,
Inclusive, na maioria das vezes, se bem tratado, sem perda visual dali para frente. É o COSOPT da vida. O Cosopt é um deles. Na É. verdade, o Cosopt já são 2 medicações em uma só. Ah, é? É. Ele tem um maleato de timolol e a dorzolamida junto. Algum caso clínico que mais marcou a sua vida? Olha, eu acho que o caso que mais me marcou a vida foi uma paciente que ela tinha uma perda visual grande com uma catarata e ela tinha passado por uns 2 ou 3 colegas que não quiseram operá-la, porque a pupila dela não dilatava. E a gente fez uma cirurgia que usamos inclusive um aparelho para fazer essa dilatação que você tem que colocar e tirar ele, você tem que pôr antes de começar e no final quando tira você volta, chama anel de Malugin para tentar manter essa pupila aberta. E a gente conseguiu fazer essa paciente ficar muito bem, inclusive sem óculos para longe. Ela conseguiu operar e ficar sem óculos para longe, usando só um óculos para leitura depois. Porque a gente não conseguiu imputar nesse olho específico uma lente multifocal. Cirurgia refrativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre a cirurgia refrativa, quais são os exames pré-operatórios que são indispensáveis? Olha, para você fazer uma cirurgia refrativa, o ideal é que você tenha um acompanhamento para entender se seu grau realmente está estabilizado. Isso é muito importante, porque se você opera e seu grau ainda não está estabilizado, você pode operar e ele continuar aumentando e acaba fazendo você voltar a usar novamente o óculos, tá? Depois a gente precisa avaliar a parte de córnea, que é essa parte transparente que você tem na frente dos olhos. A gente precisa entender qual é a curvatura, qual é a espessura e se ela apresenta algo fora do padrão. Então você tem aí a topografia e você tem exames mais completos como o Pentacam. Esse para mim é fundamental, primordial, eu não opero nenhum paciente refrativa sem ele. E outra coisa é fazer a avaliação da retina também. Você precisa entender se a retina desse paciente está boa, para você durante o procedimento não ter nenhuma complicação. Sim. Existe uma idade mínima ou máxima para o procedimento, não? Olha, existe sim uma idade mínima que o Conselho Federal de Medicina determina, que são 18 anos. Você precisa ser maior de idade para poder fazer o procedimento. Agora, uma idade máxima, teoricamente, não existe. Porém, quando você já está com um pouco mais de idade e ainda, por exemplo, não operou de catarata, muitas vezes o paciente já opta por operar de catarata e fazer essa cirurgia com uma lente intraocular corrigindo o grau, que você também teria essa opção. Mas eu tenho pacientes com mais de 40 anos que também solicitam para a realização de uma cirurgia refrativa para poder zerar o grau de longe, não ter que mais usar óculos o tempo todo, fazer uma redução de uso de óculos. Mas após os 40 anos, a cirurgia refrativa dificilmente vai deixar você completamente isento de óculos. Você consegue antes, jovem, então assim, você pega um paciente de 20 e poucos anos, 30 anos, sem dúvida a gente consegue fazer esse paciente chegar próximo dos 50 sem usar óculos. Sim. Mas depois dessa idade já fica um pouquinho mais difícil com a cirurgia refrativa. Com quantos anos uma criança deve procurar um oftalmologista? Olha, normalmente quando a criança nasce, ela passa pela avaliação do pediatra, que vai detectar se ela tem um bom reflexo vermelho. Eu, inclusive, semana passada eu tive uma paciente que veio por conta de um reflexo vermelho duvidoso. Ela estava com 1 mês de vida, mas isso foi um caso um pouquinho mais específico. Mas normalmente a recomendação é que se você não tiver nenhuma alteração na criança, não detectar que ela tem estrabismo, não detectar que ela tem a dificuldade de ficar se aproximando demasiado dos objetos para enxergar, uns 3, 4 anos de idade seria interessante, A primeira visita. a primeira visita. Sim. Quem tem córnea fina pode operar? Já operei pacientes, você está falando de cirurgia refrativa, né? É. Já operei pacientes com a córnea um pouco mais fina, né, e aí a gente só precisa detalhar um pouquinho. É, existe uma espessura padrão que a gente usa, que seria a espessura dentro da normalidade na população, e você pode ter a córnea um pouco mais fina ou você pode ter a córnea muito mais fina. Se a córnea for muito mais fina, ela provavelmente vai te proibir fazer a cirurgia, tá? Mas eu tenho alguns pacientes que têm a córnea que é um pouco mais fina que o habitual, e se o seu grau não for demasiado alto, às vezes é viável ser feito dentro dos limites da segurança, sem nada fora, sem tomar nenhum risco extra. E sim, muitas vezes é viável. Mas eu gosto de sempre de enfatizar. Cada paciente é um paciente. É aquilo que a Sim. gente falou daquela outra Cada um aula. é cada um. A gente precisa fazer um atendimento humanizado, vendo o paciente como um todo, qual grau ele tem, como que é o olho dele, qual a expectativa que ele tem.
Então, às vezes, eu posso até falar: olha, eu não consigo tirar todo o grau, mas a gente consegue reduzir para quase zero. Isso seria interessante para você? Tem paciente que acha que sim, tem Sim, paciente que fala: não, para mim isso já não resolve. Então, seria muito individualizada essa tomada de decisão. sim. Como o laser atua na curvatura da córnea? O laser ele vai, na verdade, modelar a curvatura da córnea para corrigir o grau que você precisa para enxergar melhor. Então, você pode ou aumentar a curvatura da córnea. Quando você aumenta a curvatura da córnea, você vai corrigir o que a gente chama de hipermetropia. E ele pode reduzir a curvatura da córnea. Se ele reduzir a curvatura da córnea, ele vai tratar o que a gente chama de miopia. Existe no meio do caminho uma graduação que pode ser associada a um ou a outro, que é o astigmatismo, que aí, na verdade, seria uma curvatura diferente dos eixos da córnea, que também ele pode ser corrigido em ambas as técnicas, tanto aumentando quanto diminuindo a curvatura. E o transplante? O transplante de córnea, ele normalmente é indicado para pacientes que trazem algum problema ou deficiência na córnea. Então, o padrão principal de transplante, quem mais demanda transplante, é uma doença chamada ceratocone, aonde a córnea vai tomando uma curvatura tão grande que ela forma um cone, basicamente. E isso faz a luz não chegar adequadamente ao olho e ele não consegue enxergar direito. Antes de chegar num transplante, existem algumas coisas que a gente pode tentar. Você pode tentar uma lente rígida inicialmente, se não um anel de Ferrara para tentar aplanar um pouco essa curvatura, diminuir essa curvatura de cone. E, por fim, a última das opções seria realmente um transplante de córnea. Lembrando, a gente está falando de um transplante e corre-se o risco de uma rejeição ou algo do tipo em qualquer transplante que existe. É muito difícil encontrar pessoas doadoras de córnea? Não, não. Na verdade, se tem um órgão que a gente consegue achar com uma certa facilidade, com mais abundância no Sim, mercado, é a córnea. sim. Inclusive, a nossa chance de rejeição ela é menor do que outros órgãos, porque a córnea é um tecido que não tem vaso. E a gente faz exatamente o corte e encaixa a córnea doadora na córnea receptora num local onde não tem circulação sanguínea. Isso acaba sendo um benefício e reduzindo o nosso risco de uma rejeição. O doador, até quantos anos teria? Olha, na teoria, a gente não tem exatamente um limite de idade, mas isso vai depender muito da avaliação dessa córnea. A gente precisa entender se essa córnea está boa ou não está, se ela tem uma numeração de células internas, que ainda é uma numeração adequada ou não. Então, existem vários fatores que são vistos nessa córnea para você poder indicar ou não o transplante dela. Mas teoricamente, não existe uma idade limite. Existem sim algumas doenças que podem limitar e fazer não ser viável, mas a idade por si só não seria um fator limitante. É claro que você vai pegar uma pessoa de 90 a 100 anos, já é uma córnea que tende a estar muito mais desgastada pelo tempo do que uma pessoa Sim, de já foi 60. muito usada. Exato. É. Existe risco do grau retornar após a cirurgia? Qual cirurgia? A refrativa? Falando ainda de refrativa. É, existe o risco, mas ele é muito pequeno. Na verdade, se a gente falar principalmente de uma cirurgia de miopia, a chance de retorno de grau, se o seu grau estiver estabilizado, ele é muito pequeno. Hoje a tecnologia, os lasers novos, eles costumam ter uma boa correção e a chance de retorno ele é muito, muito pequena. Agora, já para o outro tipo de cirurgia, que seria a hipermetropia, esse já existe um risco maior. A hipermetropia, como ela faz aumentar a curvatura da córnea, com o próprio tempo, a pálpebra se apoiando por cima da córnea e você dormindo e ficando piscando, ele tende a aplanar essa córnea. E aí isso acaba fazendo com que a hipermetropia possa voltar um pouquinho. Como é que se deve tirar o cisco de um olho, doutor Enoch? Olha, se cair um cisco em você e você Ah, puder, joga um soro fisiológico. O ideal sim, é que você tente fazer um soro fisiológico. Ficar soprando dentro do olho é um risco de você jogar outras coisas lá dentro. Mas algumas vezes, dependendo da posição que esse cisco entra, ou se ele realmente penetra um pouquinho no tecido, ele pode não sair dessa forma. E aí a gente precisar ou de uma pinça ou de um para pequeno. tirar. Exato. Uma pinça, uma agulhinha para conseguir tirar ele do local. O nosso grupo tem um portal, doutor Enoch, chamado Orbis News. Ele fica 24 horas no ar.
e eu tenho articulistas, são mais de 200, eh, sobre todos os temas, inclusive saúde, à sua disposição. Se quiser escrever artigos sobre eh, a sua área, a gente publica com todo prazer, tá bem? Combinado. Blefaroplastia. A blefaroplastia é uma cirurgia que remove o excesso de pele ao redor dos olhos, né? Você, como oftalmo, recomenda? Com certeza. Com o passar do tempo, o nosso tecido vai perdendo um pouco de elasticidade, de colágeno, e ele pode também ter retenção de gordura em determinadas situações. A blefaroplastia ela consiste na redução, na retirada do excesso da pele, não só de pele, mas também a gente costuma tirar bolsas de gorduras que estão na parte interna da pálpebra, que às vezes fazem você ter um inchaço ou uma região um pouco mais elevada, que durante o procedimento também são retirados. Hoje a gente utiliza laser para fazer corte e também para poder aumentar a parte de colágeno da face e estimular a redução dos sinais de idade, né? Então, durante o procedimento, a gente usa o laser para fazer o corte e depois que a gente termina o procedimento, a gente inclusive troca a ponteira do laser e faz isso como um estímulo para redução de marcas de expressão. Doutora Enoch, quando o excesso de pele nas pálpebras começa a prejudicar o campo de visão? Normalmente você vai conseguir ver que a pálpebra ela não encosta nos cílios. Se a sua pálpebra começou a dobrar e começou a encostar na região dos cílios, você já vai começar a ter uma retenção de campo. Normalmente uma redução que começa na parte periférica, na parte mais de fora aqui do olho, a gente chama de temporal. Então, se você olhar algumas pessoas, você pode ver que os cílios dela, a pálpebra dobra e ela inclusive fica por cima dos cílios. Normalmente, a pálpebra não encosta nos seus cílios. Se ela começou a encostar nos cílios, quer dizer que ela já está ali caindo e começando a acometer seu campo visual. Uhum. Como é, como deve ser feito o pós-operatório desse procedimento? Olha, o pós-operatório é um procedimento que a gente tem um corte de pele, pode ter um sangramento, hoje com laser é muito menor. As pessoas antigamente com bisturi ficavam com um inchaço e um hematoma na região mais importantes. Hoje é bem menor e você tem que evitar esforço físico e trauma na região. Então, o que que a gente pede? Se você vai operar de blefaroplastia, nada de se exercitar ou se arriscar a ter nenhum trauma na região. E principalmente também luz solar. Como a gente faz um corte, é um corte muito minucioso, a gente está preocupado com essa cicatrização, a luz solar ela pode pigmentar essa região e fazer uma marca que a gente não quer. Então, nesse primeiro mês que a gente pede, evitar exercícios físicos, evitar trauma, tomar um cuidado sempre na hora de dormir para não apertar muito os olhos. A gente de vez em quando coloca uns protetores para fazer isso. E o sol, a luz solar também é muito importante ser evitada nesse momento. E a luz? LED, É, a luz de LED não é um problema. não Ela tem por si problema só não nenhum. seria um problema na parte de pigmentação da cicatrização. Quais são os principais riscos da blefaroplastia? Olha, eu vou te dizer que eu já peguei no consultório o maior problema que foi de cirurgiões que tiraram pele além do que deveria. Quando você tira muita pele, o olho não fecha mais. E aí você vai ter que você tem um problema durante a madrugada que seu olho fica aberto. E isso realmente é um problema porque seu olho resseca durante a noite, podendo evoluir para uma úlcera, um problema de lubrificação. Então, o principal ponto de cuidado na blefaroplastia seria com certeza esse cuidado de tirar o excesso de pele, mas respeitando toda a anatomia do olho que ela precisa para você ter uma boa lubrificação, dormir e fechar ele adequadamente, para não trazer um outro problema depois do procedimento. Qualquer problema do olho é muito delicado, né? A córnea, que é essa região transparente na frente do olho, que é inclusive onde a gente faz a cirurgia refrativa, é o tecido que tem a maior quantidade de terminação nervosa por milímetro quadrado do seu corpo. Então, de vez em quando o pessoal brinca que caiu um grãozinho de areia no olho, parece um caminhão, e é Sim, literalmente isso aí. Você, é, qualquer coisa no olho, sente muito. é. Doutor Enoch, o que caracteriza o ceratocone e como ele deforma a córnea? O ceratocone ele é caracterizado por uma curvatura corneal.
a gente tem alguns números, normalmente acima de 48 dioptrias de curvatura, e ele gera um afinamento local e realmente uma córnea que, em vez de ser abobodada, ela fica em forma de cone. E, na verdade, os exames de topografia e Pentacam, esse último, inclusive, consegue caracterizar e quantificar em que grau está esse ceratocone, são utilizados nesse momento para diagnóstico e estadiamento. O que causa o pior, o ceracotone? Normalmente, o ceratocone ele é uma doença genética. Ele costuma cursar com muita coceira, e inclusive as pessoas que coçam os olhos, eles precisam tomar um cuidado, porque isso pode ser um fator de estímulo para que essa córnea fique mais fina e mais em forma de cone. Você vai ver aqui na foto que a gente tá, que ela tá bem com forma. Esse é um ceratocone bem grave. Quanto menos colocar a mão no olho, melhor, né? Com certeza. Eu brinco que o normal é você não lembrar que tem olho. Se você tá passando a mão no seu olho, algo tá errado, porque não é para você lembrar que tem olho. Eu tenho um probleminha de herpes zoster neste lado aqui. Então coça muito. Isso eu tenho há 10 anos. O médico disse que eu vou morrer, não vou morrer disso, mas vou morrer com isso. Então eu tenho que coçar. Só que eu coço com a mão fechada, O dorso. sem colocar o dedo, né? E às vezes, Uhum. mesmo assim, às vezes sangra um pouquinho, porque coça demais. O senhor é a favor do óculos bifocal? Olha, o óculos bifocal, eu não sei se o senhor se recorda, é aquele óculos que tinha uma meia-lua É, embaixo. Esse é um óculos mais antigo. Os atuais, eles são chamados de multifocais. sim. O óculos multifocal, se você olhar ele, ele não tem nenhuma divisão, ele é uma lente inteiriça. E ele é uma lente que a gente chama de progressiva. Então você começa olhando reto para longe e ele gradativamente vai aumentando o grau para perto, quanto mais você olha para baixo. Ele se corrige. Na verdade, não é que ele se corrige, é que o seu olho, quanto mais posicionado para baixo, mais grau de perto ele vai tendo, o multifocal. Sim, O bifocal, na verdade, ele funciona de uma forma diferente. Eles são duas lentes coladas, aonde em cima é o grau de longe e embaixo é o grau de é. perto. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha determinado grau para longe e você tenha mais 2,5 graus para perto. O óculos multifocal, ele vai sair do seu grau de longe e gradativamente ele vai chegar no seu grau de 2,5 lá em perto. Então, assim, ele vai 0,25, meio, 0,75, 1, vai progressivamente até chegar nos Sim, 2,5. O bifocal não. O bifocal são duas lentes que são é. coladas e ele sai de uma vez só do De grau de um para longe, outro. exato. Então ele normalmente ele dá um impacto visual muito mais importante. Hoje na nossa prática clínica, dificilmente a gente pega um paciente pedindo um bifocal. Já Sim, tive um ou outro que acaba preferindo, sim. mas assim, exceção da Mais exceção. conservador. Exceção da exceção. É. O transplante de córnea é sempre uma última opção? Com certeza, o transplante de córnea é sempre a nossa última opção. Porque como a gente falou, já todo transplante corre um risco de uma rejeição. Então, se eu puder fazer qualquer coisa para evitar que esse paciente chegue a um transplante, a gente vai fazer para tentar evitar. Agora, realmente, chegou num estágio que toda a tecnologia é disponível, todo o material disponível foi utilizado e ainda assim o paciente tem dificuldade visual, aí realmente não tem muito para onde fugir, a gente vai ter que ir para o transplante. Mas eu volto a dizer, vai ser resguardado para a última das últimas opções. Doutor Enoch, que tipo de lentes o paciente com ceracotone deve utilizar nos olhos? O ceratocone, quando ele é muito inicial, a gente consegue ter uma boa visão ainda com óculos ou lente gelatinosa, que seria o padrão para qualquer ser humano. Quando o ceratocone começa a evoluir um pouco mais, essas lentes já não trazem a qualidade visual que ele precisa. Normalmente a gente inicia com lentes rígidas, depois a gente pode passar para lentes semi-esclerais e inclusive no final lentes esclerais, que são as maiores lentes que nós temos. Elas ajudam muito e, na verdade, isso fez inclusive reduzir bastante o número de transplante, porque muitos pacientes acabam com a lente tendo uma vida relativamente normal. Essa última lente, que é a lente escleral, ela tem um porém que, como ela é muito grande, ela acaba se adaptando no olho, na parte branca, ela não permite muita troca de líquido entre a parte interna e externa. Isso acaba diminuindo um pouquinho a oxigenação da córnea, mas
ainda assim a gente vai tentar utilizar esse subterfúgio antes de chegar num transplante. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Essa parte branca dos olhos, às vezes, você acorda com uma vermelhidão, né? O que é isso? Olha, normalmente, se você está acordando com o olho vermelho, alguma irritação ou o olho está entreaberto durante a madrugada. Eu tenho inúmeros pacientes, principalmente em São Paulo, que é uma cidade que a gente tem um ar que não é de uma qualidade tão boa, tem muitos poluentes no nosso ar. A parte alérgica em São Paulo ela é muito importante. Então, eu tenho inúmeros pacientes que têm irritações, normalmente decorrentes de alergia, e acabam acordando com o olho um pouco mais irritado. A gente faz tratamentos e isso tende a melhorar. Uma outra condição que pode acontecer é paciente não ter o fechamento completo da pálpebra durante a madrugada. Ou durante a madrugada ele se mover e isso acabar ficar com as pálpebras entreabertas. Isso vai fazer com que a lágrima evapore e gere um ressecamento e microlesões na região dos olhos. E isso fatalmente vai fazer o olho ficar vermelho e irritado quando ele acordar. Essa secreção que de vez em quando também aparece de manhã nos olhos, se deve a quê? Um pouquinho de secreção nos olhos durante o período do sono, quando você acorda e você acha ela, é relativamente normal, por conta que a lágrima ela não está sendo trocada, não está sendo limpa, e isso pode se acumular. Agora, se essa secreção começar a ficar um pouco mais intensa, algo deve estar mostrando ali que está fora do padrão. Quando a gente está acordado e piscando, a gente está continuamente produzindo lágrima e drenando essa lágrima, fazendo sempre uma limpeza. Você está fazendo uma renovação da lágrima constantemente. Quando você dorme, isso não acontece, porque o olho fica fechado e você não tem essa troca porque não está sendo drenada a lágrima. Sim, E aí essa lágrima parada pode ajudar a produzir um pouquinho de secreção. Mas sim. volto a dizer, normalmente isso é uma coisa bem pequena, que acumula um pouquinho aqui no cantinho do olho, mas se começar a ter uma quantidade um pouco mais importante, algo deve estar te avisando ali que não está 100% normal. Sim. Qualquer pessoa pode usar lente de contato ou existe contraindicações? Olha, eu vou te dizer que existem sim contraindicações, elas são relativamente pequenas. Pessoas com um olho muito ressecado acabam não conseguindo se adaptar à lente de contato. Um outro exemplo seria um ceratocone mais avançado, uma lente de contato gelatinosa, a pessoa vai ter um pouco de dificuldade. Dependendo da condição do diabetes, se ele estiver muito descontrolado, isso pode ser um fator de restrição para o uso de lente de contato. Mas, fora essas situações primordiais, a enorme maioria da população pode se beneficiar do uso de lente de contato. O diabetes pode levar à cegueira, né? Sim, sim. O diabetes pode trazer inúmeros problemas no corpo, não só no corpo, mas no olho também. Inclusive, eu tenho vários colegas de especialidades, como endócrino, que solicitam avaliações de fundo do olho, porque dentro do olho você consegue. É o único órgão que você consegue olhar dentro dele sem precisar furar. Então, eu consigo olhar o fundo do olho, a retina, e passar para o colega e falar: olha, esse paciente não tem ainda nenhum sinal de uma retinopatia diabética. Ainda não tem lesão derivada da diabetes. Ou esse paciente está com uma graduação leve, moderada, ou já está com uma graduação severa de acometimento por conta da diabetes, e ele automaticamente vai interpretar dessa forma, imaginando que todo o corpo do paciente está sofrendo da mesma forma que o olho. Então ele vai saber que o coração, o rim, o fígado, o cérebro, todos os órgãos vão estar também lesionados como está o olho. Perfeito. Quais são os perigos de dormir com lente de contato? Quando a gente coloca a lente de contato nos olhos, você diminui a oxigenação da córnea, que é a parte transparente. As lentes de contato, elas têm normalmente poros e deixam ter uma certa oxigenação, mas a oxigenação vem do ar. Quando você fecha os olhos, a oxigenação da córnea ela reduz naturalmente. Só que quando você coloca a lente, essa redução é ainda mais importante. E isso pode gerar microlesões, acarretando inclusive na formação de úlcera. Uma lesão que pode começar a infeccionar e trazer na sua cicatrização uma opacidade permanente às vezes,
Isso se não evoluir por uma perfuração e acometer a parte interna dos olhos, tá? É, se existe uma recomendação que eu costumo dar para os pacientes que usam lente de contato, é a número um: não durma de lente de contato. Lógico que a gente faz várias orientações, mas essa é a principal. Como é que deve ser a higiene correta do estojo e das lentes? A gente solicita que as lentes respeitem o prazo de troca. A gente tem lentes diárias, lentes que são quinzenais, lentes mensais e inclusive lentes anuais. Eu não sou muito favorável às lentes anuais porque eu acho que é muito tempo acumulando sujeira, bactéria, fungo, proteína, gordura na lente e isso acaba gerando inúmeros cristais que acabam incomodando o olho. Mas numa lente, por exemplo, mensal, que você vai pôr e tirar durante 30 dias, a recomendação é que você tenha uma higiene das mãos antes de colocar e de tirar as lentes. Você sempre utilize os produtos adequados para a lente, que são feitos para isso que você acha em qualquer farmácia, e jamais, jamais utilize soro ou água, principalmente a água de torneira, que pode conter alguns micro-organismos que, se entrar em contato com ele, pode levar a lesão importante. Uma vez que você coloca a lente, eu só recomendo que você tenha em mãos um lubrificante adequado para poder ajudar na lubrificação. Ainda mais que hoje muitos dos pacientes utilizam muito tela. Pacientes que utilizam computador e celular, eles acabam piscando menos no decorrer do dia. E uma lubrificação extra ajuda com certeza. É isso que eu ia perguntar. A gente usa o celular demasiadamente, né? Todos nós, eu acho. A tela prejudica um pouquinho a vista? O ser humano, no nosso desenvolvimento, ele não foi feito para ficar vendo muito de perto. Tanto é que existem alguns estudos mostrando que em algum momento, eles estão prevendo que em 2050, um tipo de grau chamado miopia vai se tornar dominante no mundo. E parte disso se deve a essa mudança que o ser humano vem enfrentando, que ele vem utilizando muita visão de perto, principalmente computador e celular. Eu tenho pacientes no consultório e se somar o tempo de trabalho com o tempo de estudo e algumas vezes o tempo de lazer, ele chega a passar 16 horas por dia na frente de alguma tela, seja ela Fica aquela computador claridade o tempo todo na o vista. tempo todo. E você precisa imaginar que quando você está diante de uma tela, a sua frequência de piscar cai pela metade. E isso acarreta uma redução na lubrificação. Mais importante do que nunca usar aí um colírio lubrificante para te ajudar nesse momento. Utilizando lente ou não. É. E cada vez mais as pessoas estão usando o celular, principalmente as crianças, né? Isso é algo que, inclusive, eu tenho 2 filhos e a gente tenta sempre estar evitando. Durante a semana eu consigo fazer um bom acompanhamento Consegue? deles. Consigo. Eles estudam um período, o resto eles estão em supervisão, a gente consegue ver. Não pode levar o celular? Não pode levar o celular É. para a escola. Isso a gente acaba conseguindo. E fim de semana ou em algum momento um pouquinho mais apartado, que você precisa que eles estejam ali e precisam de algo para fazer, porque criança Uma sempre tem horinha de lazer, né? Exato. Aí sim a gente acaba deixando, mas volto a dizer, falar para não usar é meio complicado, porque a pessoa hoje em dia se comunica, tudo se faz com tecnologia, seja um celular ou um computador. E não deixar ter contato também, eu acho que seria demasiado, porque ela precisa saber manusear e se comunicar dessa forma, né? É. Por quanto tempo se deve usar uma lente de contato até ter que trocá-la? Vamos lá. Nós temos a lente de contato diária. Essa lente é uma lente que você usa um dia e joga fora. Você vai pôr ela, vai tirar do blister, vai pôr no olho, usar durante o dia. Normalmente a gente recomenda um uso de até 10 a 12 horas por dia, não excedendo isso. E uma vez que você acabou esse período, você vai tirar e vai jogar fora. Essa é a lente diária. Existem lentes quinzenais, que você vai colocar e tirar ela durante 14, 15 dias. E depois desse período você vai descartar. E lentes mensais, que seriam ao redor dos 30 dias de uso. É claro que tem pessoas que acabam um pouquinho antes sentindo um certo incômodo, porque nesse período a nossa lágrima tem gordura, a nossa lágrima tem proteína, e junto com isso pode ter crescimento de bactéria e fungo durante o estojinho que guarda a lente. E, inclusive, os produtos específicos de lente têm medicamentos para combater isso. Mas a gente consegue combater, mas não é 100% eficaz. Algo pode acontecer nesse meio tempo e gerar algum incômodo. Eu normalmente recomendo que, se você está dentro do prazo, mas mesmo assim sentiu algum incômodo, troca. Se ela estiver te incomodando, troca. Não tenta estender ao máximo que ela pode chegar, não. Porque muitas vezes ela chega naquele prazo, mas já trazendo algum incômodo.
Mitos e verdades. Óculos de sol são com grau ou sem grau? Como é que o senhor receita? Olha, a importância do óculos de sol, ela independe do uso de grau. Se você tem alguma necessidade de correção de grau, vamos fazer o óculos com essa correção. Se você não tem, mesmo que não tenha, a recomendação é que se você estiver exposto ao sol, você utilize. A radiação ultravioleta que vem na luz solar, ela é prejudicial aos olhos, podendo gerar inúmeros problemas. Ela pode gerar uma degeneração macular, uma lesão retiniana, ela pode acelerar o processo de uma catarata, ela pode fazer uma pelinha crescer por cima dos olhos, que as pessoas normalmente até confundem com catarata, mas o nome certo seria pterígio. E, inclusive podem levar até lesões cancerígenas no olho, como também na pele das pálpebras. Então, o uso de óculos de sol para proteção de radiação ultravioleta vindo de iluminação solar, ela é de extrema importância. Pessoas normalmente mais expostas a trabalho rural ou normalmente pessoas de área praiana são pessoas que normalmente têm uma exposição maior. E normalmente são as pessoas que têm maior problema nessa região, com o crescimento desse pterígio, como eu te disse, ou problemas de pele na região. Agora, não pode comprar óculos em qualquer lugar também, né? Olha, existem alguns locais que vendem óculos de sol que você não sabe a É, procedência, que exatamente. ele pode não. Principalmente na praia, né? é, eu te digo que não só na praia, qualquer lugar. Se você compra um óculos de sol que ele não tem uma proteção ultravioleta adequada, o óculos escuro vai fazer, inclusive, a sua pupila abrir um pouquinho mais, porque ele vai ter menos luminosidade, a pupila abre. E se ele não filtra a radiação ultravioleta, ele, inclusive, vai ser prejudicial, porque você vai estar abrindo a pupila e deixando entrar mais luz dentro do olho, sem a devida proteção ultravioleta que deveria ter. Perfeito. É, alimentação ajuda na saúde dos olhos, não? Não tenha dúvida. A alimentação ajuda no corpo inteiro, inclusive na parte de saúde ocular. Existem, inclusive, medicamentos que nós usamos com suplementação de vitaminas e antioxidantes para, inclusive, tratamento e tentar parar um pouco a evolução de degeneração da retina. Então, uma alimentação adequada, balanceada, com certeza vai auxiliar você em todo o tecido ocular, e não só no ocular, como no corpo todo. Usar colírio sem indicação médica é ruim? Olha, se você usar um colírio lubrificante, que não tem medicamento, tá? E seja um colírio que não tenha nada de medicamento dele para deixar o olho mais claro, isso por si só não é um problema. Claro que na maioria das vezes, o ideal é que você passe com um oftalmologista para que ele possa te recomendar alguns colírios, porque temos vários no mercado. Mas eu tenho alguns pacientes que chegam para mim utilizando um colírio que foi recomendado, que são colírios relativamente bons. Mas eu tenho uma boa gama de pacientes que chegam para mim usando os colírios, usando alguns tipos de colírio que tem medicamento dentro que não são benéficos. Eles podem trazer prejuízo visual no uso prolongado. Agora, é sempre bom usar esse tipo de colírio, né? Olha, em São Paulo é uma cidade que, como eu te disse, É, pela poluição e normalmente o ar mais seco seria interessante. O uso de telas acaba fazendo o olho ficar mais seco, então o lubrificante também seria seu lugar. E realmente, esse é o tipo de colírio mais prescrito, né? Esse é o que mais se vende no país e no mundo. E realmente eu acho que o uso dele seria adequado para ajudar, auxiliar nessa parte de e é lubrificação. melhor à noite ou de manhã? O ideal é que você utilize durante o dia. À noite, como o seu olho vai estar fechado, o ideal é que você use alguma coisa um pouco antes de dormir, até para limpar e tirar um excesso de sujeira ou poluentes que possam estar na sua lágrima, para não te irritar e chegar de manhã com o olho irritado. Então, um pouquinho antes de dormir, pingar um colírio para te auxiliar nessa parte. Mas durante o dia, pela falta de lubrificação e muito excesso de tela, ele acaba ajudando você também na lubrificação. Doutor Enoque, como é que surgiu essa paixão pela oftalmologia? Olha, eu fiz Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo. E lá pelo meu segundo ano, terceiro ano, eu fui tendencioso a ser ortopedista. E na verdade, acompanhei inclusive um primo da minha mãe, que era ortopedista na época, e me aprofundei bastante com a ortopedia. Faltando 6 meses para poder formar, eu estava inclusive saindo de uma cirurgia que a gente passou uma haste femoral num paciente, para trocar de paciente, e um outro médico da faculdade, que era oftalmologista, estava fazendo uma cirurgia de catarata. Nesse momento eu acabei olhando,
eu não conhecia muito bem a área na época, e ele me convidou para olhar a cirurgia, e quando eu olhei aquela cirurgia e a tecnologia empregada, eu me apaixonei na hora. Foi uma coisa à primeira vista. Inclusive, pedi para ele se eu poderia acompanhá-lo depois. Ele me convidou e falou sem problema. E olha, faltando 6 meses para formar, eu mudei de área. Mudou. Quantos anos já de profissão? Olha, eu sou formado desde 2007. Nós estamos aí já É com bastante tempo, né? Estamos em 19 anos praticamente. 2026, É, 19 anos. 19 anos. A experiência é tudo, né? Ah, com certeza É. ajuda. O olho pode denunciar algum problema de saúde? Sim. Uma coisa que a gente chegou a falar seria sobre o diabetes. Então, sem dúvida, conseguimos detectar lesões provenientes do diabetes dentro do olho. Outra situação muito comum que eu recebo seria principalmente de colegas que são cardiologistas e nefrologistas, que são pacientes que têm pressão arterial elevada. Quando o paciente tem uma pressão arterial elevada por algum período um pouco mais crônico, os vasos do fundo do olho começam a denunciar isso, e começam a aparecer algumas alterações e, na verdade, com a evolução até algumas lesões. Então, o olho pode denunciar, sim, algumas doenças que a gente tem no corpo. O doutor, chamado doutor Google, ajuda ou atrapalha? Olha, o Google, ele sempre te mostra informações que ele busca na internet. E, infelizmente, nem todas as informações são verdadeiras. Claro que tem muita coisa na internet que é benéfica. Inclusive, existem alguns hospitais e alguns profissionais que têm ajudado a dar respostas melhores às perguntas que vêm do Google. Mas ainda eu tenho pacientes que chegam para mim falando: olha, eu fui ver determinada situação no Google e eu achei que eu ia morrer. Porque realmente a informação que vem, ela está disponível de todas as pessoas que colocam qualquer coisa na internet. E uma vez que ele busca essa informação e te apresenta, ele não vai detectar a veracidade disso. Então, eu acho que a informação é importante, eu acho que pesquisar é sempre válido, mas não toma aquilo como uma verdade. Procura uma pessoa especializada para te falar realmente Eu é acho onde isso vai. muito parecido com a bula de remédio. Porque se a gente for ler a bula, a gente que é leigo, né? Acaba não tomando remédio, né? É melhor não ler. Olha, a bula de remédio, eu vejo uma certa restrição dessa forma, tá? Principalmente as empresas americanas, que tem muitas empresas farmacêuticas americanas, lá tem muito problema de processo contra as empresas se você não tiver alguma coisa em bula. Então, vamos te dar um exemplo. Você tomou um remédio que é um contraceptivo oral e você sentiu tontura. Eu estou dando um exemplo, não estou falando que isso acontece, tá? Lá ele pode processar a empresa farmacêutica porque ele te disse que não tinha na bula que te dava tontura. Sim. Então a gente acaba vendo muitas vezes situações que estão na bula que praticamente são todas iguais, mais ou menos, uma para outra. Que dá tudo. Porque se porventura tiver qualquer sensação Está que você protegido. está protegido legalmente. É. Então, é claro, existem algumas situações que são mais verídicas na bula, mas ler a bula a ferro e fogo não é uma coisa que eu recomendaria. Nem eu. Quais exames mais comuns para buscas de problemas no olho? Olha, o primeiro exame que você precisa fazer é passar com um oftalmologista. O oftalmologista ele vai avaliar o seu olho, vai perceber se tem algo fora do padrão e se existe a necessidade ou não de exames complementares. Muitas vezes a gente consegue resolver e detectar qualquer problema nesse olho num exame clínico inicial, dentro do consultório, sem demandar exames mais específicos. Mas é claro que existem coisas que são mais específicas e aí, dependendo de cada área que a gente for, a gente vai precisar. Ou seja, para ver um glaucoma, ou seja, para ver um problema de retina. Então, cada exame vai ser de uma determinada área específica do olho. Temos bastante, inclusive. Uma pessoa de meia idade deve procurar um oftalmologista de quanto em quanto tempo? Olha, a recomendação padrão ouro de acompanhamento oftalmológico seria semestralmente. Isso seria o ideal, o melhor dos mundos. Mas normalmente a gente recomenda que miseravelmente você procure o oftalmologista uma vez ao ano. Pelo menos uma vez por ano. Miseravelmente uma vez ao ano. É. E o engraçado, as mulheres procuram mais o médico do que os homens, né? Normalmente isso é um padrão. E inúmeras vezes eu acabo atendendo o marido porque a esposa marcou para Levou. ele. É isso mesmo. Por que será que acontece isso?
Olha, eu acredito que, assim, nós vivemos num mundo que ele ainda é um pouco machista. O homem sempre foi o provedor, que ficou mais fora de casa trabalhando, buscando o sustento da família. Eu acredito que existe um pouco disso, mas eu acho que muitos homens acabam tendo alguma restrição. Eu tenho pacientes, inclusive, que vão no consultório, eles já chegam lá falando: olha, eu sei que eu não estou enxergando tão bem, mas eu me viro do jeito que eu tô, eu não quero usar óculos, ou eu não quero fazer determinada situação. Ele já até sabe que tem alguma coisa, mas evita por conta de estar dentro da sua zona de conforto. Eu tenho amigos já alguns de certa idade que dizem que não, eu não vou ao médico não, eu vou chegar lá, eu vou sair de lá com alguma doença. Prefiro não ir. E aí, de repente, tem uma doença e não se cuida, né? Essa é aquela máxima que fala: se eu não sei, eu não tenho, né? É. Mas na verdade, tudo que a gente consegue detectar mais precocemente, a gente vai conseguir acompanhar e tratar de uma forma melhor. Sem dúvida nenhuma, o ideal seria fazer o E hoje a acompanhamento, medicina está tão avançada, né, doutor Enoch? com certeza. Em todas as áreas, né? Você falou em ortopedia, a ortopedia hoje é maravilhosa, né? Sim, É, nossa, a ortopedia evoluiu com próteses é, que são realmente é. revolucionárias. Quais são os seus sonhos? Olha, eu sempre tive o sonho de trabalhar e ajudar as pessoas. Eh, eu defini ser médico desde muito cedo. Alguns familiares me dizem que lá pelos seus 5, 6 anos eu já falava em ser médico. Eh, e eu sempre tenho esse intuito de tentar fazer pelo próximo o que eu queria que fizesse por mim. Então, muitos pacientes, inclusive no consultório, de vez em quando, falam assim: ah, mas você não quer me dar um óculos só para um descanso? Olha, mas não precisa. Se você não tem necessidade, eu acho que não tem por que te dar. Agora, se você tem qualquer coisa inicial, que você pode auxiliar essa pessoa, que você pode fazer a vida dela ser melhor, eu acho que a ideia é essa. É o objetivo do médico, né? Na teoria deveria ser de É, todos. de todas as pessoas. Doutor Enoch, muito obrigado pela sua presença. O senhor deu uma aula aqui de medicina oftalmológica. Fiquei muito agradecido com a sua presença, viu? E vou chamá-lo mais vezes, com certeza. Tá Então, bem? obrigado pelas palavras, Fausto. Obrigado pelo convite. Permaneço à disposição. Muito obrigado. Ao amigo espectador, o meu muito obrigado e até a próxima.